Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe, agora no verão, edição verão. Edição verão, e que é para gozar dia a dia, porque embora esteja muito calor, depois vai vir o inverno. Exato, é para aproveitar, muito bem, então, hoje vínhamos falar de pensamentos intrusivos. A mãe tem pensamentos intrusivos? Tenho, mas eu preferia ser eu a jornalista. Tá bem. E perguntar-te essa pergunta a ti. O que é que são pensamentos intrusivos? Que é para eu saber se tenho ou não. São pensamentos intrusivos. Então, quando se fala de pensamentos intrusivos, normalmente fala-se de pensamentos indesejados, perturbadores. Todos os pensamentos são incontroláveis, isso é a primeira coisa. Todos os nossos pensamentos vêm e vão e nós não podemos fazer nada sobre isso. Quanto mais tentarmos não pensar numa coisa, mais vamos pensar nessa coisa. E os pensamentos intrusivos costumam ser pensamentos que nos perturbam, imagens assustadoras ou principalmente, por exemplo, nas mães que têm estes pensamentos no pós-parto, coisas como vou deixar cair o bebê e se eu atirar o bebê contra a janela ou se eu fizer alguma coisa de mal, ou se eu pudesse magoar o meu bebê, ou algumas coisas sexuais. Por exemplo, há pessoas que têm pensamentos intrusivos sexuais que são coisas que incomodam, que são recorrentes, que não param e que afetam muito a vida das pessoas quando se torna uma coisa patológica, normalmente. Mas, portanto, esses pensamentos intrusivos que nós estamos a qualificar, porque pensamentos intrusivos temos todos, estamos na praia, de repente em vez de pensarmos estamos a descansar, começamos a pensar insistentemente sobre coisas que ainda deixámos por fazer no emprego. Mas esses são mais ou menos comuns e inofensivos. Estes que tu estás a falar são pensamentos indesejados no sentido em que o tema do pensamento parece um tema quase tabu, não é? Não sei se é sempre só tabu. Eu não sou psicóloga, como é óbvio, por isso não sei os detalhes, mas a ideia que eu tenho é que os pensamentos intrusivos são coisas que nós não, enquanto no trabalho nós conseguiríamos, estamos a pensar no trabalho e estamos a pensar em alguma coisa, nós teríamos algum controlo e podíamos afastar esse pensamento por outro. Estes são muito persistentes e aparecem quando nós não... Portanto, no fundo são fantasmas quase. Sim. Assombram as pessoas, são ideias que assombram as pessoas constantemente. Sim, normalmente agora, ligadas... eu vou continuar... Normalmente isto está ligado a uma perturbação obsessiva, por isso... Ou pode estar ligado a uma perturbação obsessiva compulsiva, por isso são, para além de intrusivos e serem horríveis, são obsessivos, portanto... Mas então deixa-me continuar no papel de entrevistadora, porque eu vi de facto, e há alertas para isso, que eles se tornam mais intensos a seguir ao parto e que é um dos motivos que as linhas de apoio às mulheres, que a preocupação da saúde mental com as mulheres no pós-parto é com estes fantasmas, no fundo, que aparecem na sua cabeça e que parecem pôr em risco a relação da mãe com o bebê. Achas que isto aparece, sobretudo no pós-parto, em mulheres que já tinham pensamentos intrusivos, ou aparece pela primeira vez surpresa numa mulher e faz parte talvez da depressão pós-parto, da desregulação hormonal? Pois, eu acho que há pensamentos intrusivos que vão ser normais e que vão ser assustadores, na medida em que temos um bebê novo e de repente ele dormiu e nós pensamos, será que ele estava morto, ou nós tocámos e ele não está a respirar. Sim, se está calado, calado é porque morreu a dormir, se está a chorar demais é porque tem alguma coisa grave. Por isso acho que vêm pensamentos intrusivos que são ligados à ansiedade, e alguma dessa ansiedade pode ser normal no pós-parto, porque é uma responsabilidade enorme, é um ser novo, é uma coisa completamente diferente. Sobretudo se a pessoa não tiver nenhuma experiência. Sobretudo se não tiver experiência, e se for o primeiro, e portanto
E acho que há uma medida disto que pode ser mais ou menos transitória e saudável. E depois acho que as pessoas que tiverem já algum problema de saúde mental, quer seja a ansiedade extrema ou mesmo a perturbação obsessiva compulsiva, vão quase de certeza ter um flare-up, porque são imensos os gatilhos para tornar este cérebro, que já é muito suscetível a ter pensamentos intrusivos, e depois, que esta é que é a grande diferença entre o cérebro que não tenha POC ou que tenha, vai ligar a cada um, ou seja, em vez de deixar passar, será, pronto, olha, pensei em tirar o bebê pela janela, tudo bem, vai colar-se àquele pensamento e que vai começar a ruminar sobre ele. Porque é que eu estou a pensar nisto, porque é que eu estou a pensar naquilo, será que eu era capaz, será que eu faria, e como é que eu sei se não era capaz, e a partir daí vai-nos fazê-lo crescer e ficar. E por isso acho que... E é extremamente aterrorizador e incapacitante, não é? Portanto, se há alguma mãe que nos esteja a ouvir e que tenha passado por isto, ou que tenha passado no passado, ou que esteja a passar no presente, deve procurar ajuda, porque há ajuda. Sim, há ajuda para já, porque isto, o primeiro problema no pós-parto, eu acho que a perturbação obsessiva e os pensamentos intrusivos são sempre difíceis, principalmente quando são coisas mentais, de identificar, não é? Se nós tivermos um filho que está sempre a lavar as mãos, ou que tem indicadores físicos de estar a fazer compulsões que mostram uma grande ansiedade, é um bocadinho mais fácil de identificar. Mas uma das maiores dificuldades nestes pensamentos é que trazem muita culpa. E por isso, uma mulher recém-mãe pela primeira vez, que tem de repente a vontade de largar o filho ou de pôr-lhe uma almofada em cima, não vai ter, como é óbvio, coragem de dizer pensei isto passou pela cabeça, porque isto parece a coisa mais anti-maternal, mas não é nem anti nem pró, não é nada, porque é uma doença e ou é pelo menos um sintoma de alguma coisa, uma perturbação, pronto, por isso não é nada que E uma das coisas que eu acho mais engraçadas quando se fala da perturbação obsessiva compulsiva é normalmente os pensamentos intrusivos e obsessivos vão às coisas que nós mais gostamos e àquelas coisas que são mais importantes para nós. Por isso, se o bebê é o nosso foco, se nós estamos super felizes e se queremos muito aproveitá-lo e não o queremos magoar, é aí que a ansiedade vai atacar e vai às coisas que nos interessam e que nos parecem minimamente possíveis. Devíamos fazer Divertidamente, não é? Aquele filme Sim. Em que as emoções estão lá nos bastidores, no fundo com como é que se chama? Um tabuleiro de... Como é que se chamam estas coisas cá nos estúdios? Uma mesa? Uma mesa sim. a entrar e a sair. Exato. E é como... Sim, um painel de controle. Um painel de controle, que estão atrás do painel de controle. Então devíamos fazer um filme para mães, para o pós-parto, em que de facto há a senhora hormonas que está, sou eu que mando, e depois está a senhora obsessiva compulsiva a dizer, e está a culpa a estragar tudo. Sim. E eu acho que aquilo que também estava a dizer, que é muito... Uma vez uma médica disse isto, que é verdade, que é normal a ansiedade estar muito alta. E depois no pós-parto, e quando estamos a falar de pós-parto não estamos a falar da primeira semana, estamos a falar de um 3, 6 meses. Sim. Mas nos primeiros meses é normal estar a ansiedade muito alta e depois ir decrescendo. Se ela não começar a decrescer e começar a ficar no mesmo sítio ou mais, vale mesmo a pena procurar ajuda, porque há mesmo ajuda para isto. Ou seja, isto é uma coisa super... Para já, podem ficar descansados quem estiver a ouvir, porque os terapeutas que tenham conhecimento de pensamentos intrusivos e perturbação obsessiva compulsiva, nada os vai chocar. É mesmo literalmente... Os terapeutas em geral, tudo se pode dizer, não é? Mas é curioso porque estes pensamentos são tão mais comuns do que aquilo que nós achamos, e há uma pessoa no outro lado do mundo que está a pensar a mesma coisa, por mais que nos pareça absolutamente impossível que alguém tenha pensado aquilo, alguém está a pensar isso, e por isso há mesmo ajuda, há medicação se for preciso, e há também terapia. Eu acho isso muito curioso, porque quando eu estava a investigar para a Dona Maria I,
e Nossa Rainha, que ficou conhecida além da piedosa como a louca, e portanto estamos a falar no século XVIII, depois do terremoto, e quando eu comecei a ler as descrições contemporâneas dos médicos das perturbações, seja as obsessivas, seja a depressão, seja o delírio de riqueza, seja todas essas que nós hoje em dia achamos que foram invenções do Freud, e os nomes da psicologia moderna, é evidente que têm nomes diferentes, mas a descrição dos sintomas é exatamente igual. Portanto, cada vez mais, embora obviamente o ambiente, o clima, os traumas, o clima emocional em que uma criança vive e cresce influencia, isto é igual a procurar no passado relatos até anteriores da Cristo nos egípcios, de uma apendicite ou de uma outra, de uma outra doença qualquer. E isso devia desculpabilizar ou tirar um bocadinho da culpa das mães e das pessoas que têm estes problemas, e por outro lado ajudá-las a entender que da mesma forma que tratariam a diabetes ou qualquer outra doença, também devem procurar sem preconceito ajuda para uma perturbação destas, que no fundo pode arruinar a felicidade. Não, traz um sofrimento horrível. É que as pessoas às vezes têm a ideia de que um pensamento não pode magoar, não é? Só um pensamento é um pensamento, mas a ausência que isto cria, o pânico que isto cria, porque estas pessoas depois passam a acreditar 100% nos seus pensamentos. Portanto, essa é que é a parte grave da perturbação. É convencer essa pessoa de não só que a pessoa é aquilo, e por isso é que é tão difícil depois, porque é preciso começar a identificar o que é que sou eu e o que é. Por exemplo, há pessoas que podem ter a ideia de que odeiam viajar ou que odeiam uma certa coisa, e depois vai saber e não é nada odiar o viajar, é todas as obsessões e os gatilhos que as pessoas estão a tentar evitar por causa disso. Por isso, portanto, vai limitando a vida das pessoas. Vai limitando de uma maneira muito, muito grande, e para além disso, das pessoas que eu conheço que sofrem com este mal no pós-parto principalmente, rouba muito tempo. Depois é um luto muito grande daquilo que não se conseguiu aproveitar ou viver com aquele bebé, por estar neste estado de ausência e de pânico total. Porque há mães que chegam a um ponto de dar o filho ao pai e recusar pegar no filho ao colo. Ficam em pânico total, não querem estar na mesma sala por proteção, porque acham que podem fazer mal e começam Claro, e é uma coisa que não se confessa nem ao pai, provavelmente, sim. Porque parece que nos carimba, ou que carimba a pessoa exatamente da madrasta, da madrasta dos filmes, dos contos. Mas há tratamento, é preciso pedir ajuda, não faz mal pedir ajuda quando não é muito grave, porque melhor ainda. Exato. Portanto, às vezes as pessoas pensam vai passar, mas porquê? Porque é que não procuram, devem procurar ajuda? Obviamente que é preciso, acima de tudo, que percebam que isto existe. Não, claro, que é para ter... Porque poder... senão acham que é só com elas que acontece. Isso é o nosso objetivo desta birra. Estão a passar. Portanto, o objetivo desta birra é dizer, se está a passar por isto, se sente isto, procure de facto ajuda, e a ajuda do técnico. Mensagem que nós ajudamos. Sim. Porque conhecemos muitos bons terapeutas para ajudar com mas aqui é preciso perceber que muitas vezes para uma coisa destas a ajuda tem que ser mesmo técnica e fora do seu circuito de pessoas. Não é a melhor amiga às vezes, nem é o marido, nem é a mãe, nem é ninguém à volta, porque a pessoa não se sente à vontade e não é só isso, de falar, sabendo que um terapeuta não só percebe melhor, como tu disseste, já ouviu tudo, como ainda por cima está obrigado ao sigilo e portanto... E não é só isso, é que um terapeuta nestes casos precisa mesmo de perceber se é ansiedade ou se é uma perturbação obsessiva, porque o tratamento é muito diferente e a forma como se reage, a forma como se responde, isto depois o tratamento da perturbação obsessiva exige
muita disciplina, porque é preciso não responder de uma certa forma, que só vai alimentar o tema. E, portanto, muitas vezes, sem querer, os familiares, sem perceber nada, vão alimentando. Não, claro que não podias fazer isso, claro que tu nunca farias isso, claro que tu... Mas isto só dá a crença ao nosso cérebro que isto é uma possibilidade e que podemos estar a falar dela, como podia ser uma coisa sobre o qual podemos de facto falar, e que eu tenho que tentar perceber se a outra pessoa acha que eu era capaz, se eu não era, como é que... E esta procura só vai piorar, por isso... é preciso mesmo um olhar clínico para perceber o que é para dar o tratamento melhor. Se é ansiedade, trata-se de uma maneira, se é obsessivo, trata-se de outra. E pronto, por isso acho que é começar por partilhar, e eu acho, claro que isto depois há casos horríveis, mas em geral que o sistema de saúde em geral está muito mais alerta para estas coisas, e que seria possível, pelo menos desejável, que em qualquer médico de família, centro de saúde, a pessoa possa dizer, olha, tenho-me sentido um bocado... Mesmo que não queira dizer exatamente os pensamentos, tenho tido pensamentos intrusivos, tenho tido pensamentos que me dão muito mal-estar, que me perturbam, passam-me imagens, mesmo que depois só se diga ao terapeuta e não se tenha que dizer aos intermediários, mas dizer, olha, eu não sinto que estou bem, pronto. E pronto. E é isso, e pronto, e a nota é de esperança, porque não sofra sozinho, peça ajuda. Sim, é isso. E se quiser partilhar connosco histórias disto ou de pessoas, porque isto às vezes ajuda muito. Por exemplo, o Raminhos, que é um humorista que é muito aberto sobre o seu POC, foi uma grande ajuda para pessoas que eu conheço, porque é muito diferente ter mesmo uma pessoa que nos diz, não, eu pensei isto, eu fiquei completamente presa aqui, eu pensei nisto. Sim, cada vez mais já há conversas sobre saúde mental, podcasts, etc. É muito... isto ajuda muito, procurar. Por isso, se quiser partilhar connosco e partilhar uns com os outros na nossa comunidade Birras de Mãe, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no público, força, estamos cá para falar umas com as outras. Obrigada. Até para a semana, mãe. Até para a semana, Ana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.